desse púlpito. Faz acho que uns 4 meses que eu não prego aqui. Não sei se alguém percebeu. É que eu fui dar uma voltinha em Ziklag. Entendeu? É sobre isso que eu vou falar hoje, o que eu encontrei lá. E é engraçado porque a Júlia já está a posto, já está comigo, Ju? Beleza. É engraçado porque no começo do ano, minha primeira pregação foi sobre o amadurecimento. Eu declarei que seria um ano de amadurecimento, um ano profético nas nossas vidas, em que a gente iria amadurecer no Senhor. Então eu lembro que estava eu e a Aileen em casa, a Aileen ainda trabalhava em casa, estava um pós-Covid ainda, a gente não estava se reunindo, e eu estava com a televisão cheia de versículos e passagens, empolgadíssima, pregando sobre o amadurecimento. Uau, vai ser lindo isso. Mas, gente, como amadurecer dói. Como crescer dói. Porque envolve circunstâncias em que Deus vai provar o nosso caráter. Em que Deus, que já sabe aonde você está, já sabe o tamanho da sua força, já sabe o que foi transformado no teu coração, vai mostrar para você aonde você está. E quando Ele te mostra, né, quando Ele faz esse olhar dentro de você, você começa a ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque você já conquistou muitas coisas, feliz porque você já teve muito êxito, já foi transformado em muitas áreas, e um pouco triste e amedrontado, porque quando Deus prova o nosso coração, isso exige de nós estar num lugar onde Ele é a única fonte de sobrevivência. E às vezes descobrir isso dentro de nós leva um tempo, a gente fica um pouco confuso, e às vezes a gente dá uma voltinha em Ziklag, a gente fica um pouco sem pregar, a gente fica quietinho, tentando discernir os tempos, os movimentos de Deus para a nossa vida. Então é sobre isso que eu vou pregar hoje, fuga para Ziklag, né? Sobre o nosso amado Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, homem ungido, né, que não foi perfeito, mas que é marcado por um relacionamento profundo de amor com o nosso Deus. Amém? Então, estenda suas mãos aqui para mim. Vamos orar por mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, que venha como um rio o teu fluir sobre a minha vida, sobre as minhas palavras. Me toma hoje nesse púlpito, Senhor. Para que seja, Pai, a tua boca falando, a tua palavra sendo partilhada, não a minha, não aquilo que eu planejei. Espírito Santo do Deus vivo, mas aquilo que o Senhor planejou para os teus filhos nessa manhã. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para me usar como o Senhor quiser, Pai. Tudo para a tua honra, tua glória e teu louvor. Há 3 dias atrás, eu estava bem triste, né? E eu fui pregar lá em Hassalqueima. Eu falei, Deus, o Leandro, eu estava me arrumando, ele falou assim, você vai pregar hoje sobre o Espírito Santo. Eu falei, hã? Eu não preparei nada, não aquela aula, você já deu tantas aulas sobre o Espírito Santo, você vai lá falar para o pessoal sobre o Espírito Santo. Eu falei, não estou acreditando, hoje que eu estou numa tristeza, tem acontecido tantas coisas na nossa vida. Né? Como é que vai ser isso? Mas eu falei, amém, por obediência eu fui, né? Temor de Deus. E fiz um resuminho, preparei alguma coisa do que eu ia falar ali, né, sobre o Espírito Santo, umas passagens bíblicas. Mas olha que eu cheguei lá, a única coisa que Deus me permitiu falar foi sobre as experiências que eu tive com Deus através do Espírito Santo de Deus. E aquilo foi como levantar altares ao Senhor, no meu coração, lembrando tudo o que Ele havia feito até ali. E o poder de Deus veio sobre mim, porque não é sobre aquilo que nós podemos fazer, ou sobre aquilo que nós sabemos de Deus, ou sobre nós, que a gente prega, ou quando a gente ora por alguém. Mas é o poder de Deus, é a unção de Deus, é tudo o que Ele é, se expressando através de nós. E foi um mover tão incrível, que eu olhava ainda
quando estava acontecendo, mover, eu falava, não estou acreditando. Eu entregando as profecias que Deus profetizou na vida de cada pessoa que estava ali no grupo, revelando coisas e fazendo coisas, gente batizada no Espírito Santo. E eu entregando as palavras, eu mesmo olhava para minha mãe e falava, não estou acreditando. Sabe quando você está entregando para a pessoa e fala assim, Deus, você não está fazendo isso, que eu estou só o pó. Porque não é a respeito de nós, é a respeito dele. E o que ele quer fazer, e quando ele quer fazer, e você tem um coração disposto, mesmo que esteja numa situação às vezes dolorida, triste, ele usa. Porque ele usa o que ele quer, e ele faz o que ele quer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele decidiu no coração dele que ele ia se manifestar de uma forma extravagante em Raça ao Câmbio, porque ele ama demais aquele povo. E, pela misericórdia dele, usou a minha vida, né? Porque eu não tinha nada para oferecer naquele dia, mas Deus sempre tem. Porque ele é a nossa fonte, amém? Então eu queria abrir a palavra em 1 Samuel 27, de 1 a 11. Ziclag é uma terra ali perto do sul de Judá, uma terra dominada pelos filisteus. Tá? E então nós vamos ver o que está acontecendo ali. E disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul peca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei das suas mãos. Então, gente, você tem noção do que Davi está fazendo? Davi está fugindo para uma terra que é a terra de Golias, terra dos filisteus. Ele está saindo da terra onde ele declarou o Deus de aliança, o Deus que ele serve, o rei que ele tem. O que está acontecendo com Davi? E está indo agora se aliançar, né? Está indo agora servir numa terra onde ele é conhecido como um aniquilador de Golias, né? As mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E é para nessa terra que Davi vai se refugiar. E continuando, disse-lhe, depois-se Davi e com os 700 homens, então Davi só não foi com a sua família, mas ainda levou todo o seu exército. 700 homens e com ele passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Acho que eu vou ler aqui, fica melhor. E habitou Davi com Aquis em Gade, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu, que é Ziclag, tá? Desistiu de perseguir. Disse Davi a Aquis, se achei graça na tua presença, dai-me lugar numa das tuas cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Ele vai para Gate primeiro, e aí o rei Aquis dá Ziclag para ele. Falou, não vou ficar aqui com vocês na cidade real em Gate. Me dá uma cidade aí onde eu possa habitar com o meu povo. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Mas naquela época não pertencia. Naquela época era território filisteu. E o que leva um homem de Deus, um homem que enfrentou o maior filisteu, né, o gigante Golias, né, um homem segundo o coração de Deus, a fugir? E é sobre isso que a gente vai falar. Davi cria no Senhor? Sim. Davi era um homem ungido? Sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Escutava a voz do Senhor? Tinha relacionamento? Por que ele foge? E eu comecei, e Deus ficou com essa palavra 4 meses no meu coração, eu fiquei ruminando nisso, terra de Ziclag, terra de Ziclag. Porque, queridos, o cansaço,
as nossas emoções às vezes abaladas, o desgaste da guerra, a angústia, perseguição, frustração, decepção, muitas vezes nos leva a Ziclag. Nós vamos voltar um pouquinho, porque nós estamos falando de dois personagens aqui, dois reis de Israel. O primeiro rei é Saul, aquele que persegue. E o segundo rei é Davi, tá? Aquele que vai tomar o lugar de Saul, que fugiu de Saul. Então, quem eram esses dois homens? Então, vamos lá. Quem era Davi? Davi foi ungido rei, escolhido por causa do coração. Davi é conhecido um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi foi um salmista, um homem que tinha uma relação de amor. Ele exaltava o Senhor aos salmos. Ele revelava, quando você lê os salmos de Davi, muitas vezes você vai ter uma revelação de quem Deus é. Então, era um homem de muita intimidade com o Senhor. E ele estava lá no meio dos seus pastos das ovelhas. E ele é escolhido, tá, por Deus, através do profeta Samuel, que vai ungí-lo para ser rei. Então nós vamos aqui, só para conferir isso aqui, 1 Samuel 16, 7. Diz que o Senhor olhou o coração de Davi, por isso o escolheu. Por quê? Quando ele entra na casa de Jessé, gente, primeiro que o profeta olha um grandão lá, Eliabe, que é irmão de Davi, ele fala assim, é esse o rei. Só que passam por todos os irmãos, até não ter mais nenhum. E ele fala, não tem mais ninguém, porque Deus não havia escolhido ninguém. Aí o pai se lembra de Davi. Davi nem foi convocado para esta reunião. Não, tem um lá, que está lá com as ovelhas. Um lá que ninguém liga muito. E aí Davi é chamado. E olha o que Deus fala. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, querido, eu quero dizer para vocês que hoje, muitos de nós aqui, somos escolhidos nessa terra, porque o Senhor viu o nosso coração. Não foi pela nossa valentia, não foi pela nossa posição, não foi pela nossa estatura, não foi por aquilo que a gente poderia proporcionar para Deus, não foi pelo nosso dinheiro, mas foi pelo coração. Essa é a escolha. Você precisa olhar hoje para você e entender que você tem um coração segundo o coração de Deus, amém? Que é por isso que Deus te escolheu. Continuando. 1 Samuel 10, do 18 a 19. Porque o Senhor continua, antes da gente entrar, antes dele abrir, sondando a terra. Fala que em João 4, 23, o Senhor sonda a terra, buscando o quê? Adoradores. A adoração vem da onde? Do coração. Corações que o adorem em espírito e em verdade. Ainda hoje o Senhor está sondando a terra, buscando corações que o adorem em espírito e em verdade. Davi era um coração que o adorava em espírito e em verdade. Por isso foi ungido. E Saul, como que foi a unção desse outro rei? Qual foram os critérios de escolha de Saul? Vamos lá. E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir Israel... deixa eu ver aqui. 1 Samuel, o que nós 10, 18. Tá bom. Fiz subir Israel do Egito e livrei-o das mãos dos egípcios e das mãos dos lados dos reinos que vos oprimia. Vamos continuar. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo ia guerrear e ele via que os outros povos tinham um rei forte, um rei bonito, que ia lá na frente com o seu cavalo. Só que o povo de Deus tinha o Senhor.
que os dava vitória, que era com eles. Mas eles começaram a falar, não, sabe o que nós queremos? Nós queremos um rei igual os nossos inimigos têm. Só que eles não pensaram que estavam rejeitando o Deus vivo, o rei vivo, que é o nosso Senhor. E eles falam isso para Deus, continuando. 1 Samuel 10, 22. Por causa disso, Deus fala para Samuel, Samuel, não fica triste, porque o profeta ficou triste. A hora que o povo veio pedir, porque ele fala, Samuel, você está meio caduco, você está meio velho. Né? Porque naquela época, o governo era dado nas mãos dos juízes, e Samuel era um profeta e um juiz. Você está meio velho? Então vamos pedir para Deus aí, constitui um rei sobre nós. E Samuel fica extremamente ofendido. E Deus fala para Samuel, eles não te rejeitaram, Samuel, rejeitaram a mim. Então vou escolher um rei agora. Eu vou escolher um rei, segundo o coração desse povo. E assim é escolhido Saul. Não um rei segundo o coração de Deus, mas um rei segundo o coração do povo. E fala que Saul já desde o começo já temeu. Nessa passagem diz, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está escondido entre a bagagem. Por quê? Quando Deus escolhe Saul, a reação de Saul, ao invés de se apresentar, ele se esconde. Então, o reinado de Saul será um reinado marcado pelo medo. Saul temeu o tempo todo. Até na sua unção, ele temia. E ele se escondeu. E aí chamaram Saul para fora, e ele era grande em estatura, era um homem belíssimo, diz a palavra. E ele é ungido rei de Israel, né, no lugar de quem? Do Senhor. É assim que funcionou. E por isso que eu tenho que voltar para ver as alianças e voltar para ver essas unções, para vocês entenderem o que estava acontecendo com Saul e com Davi, e o que regia o coração de Saul e o que regia o coração de Davi. E o Senhor vai ungir Davi em 1 Samuel 16, do 12 ao 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois é este. E aí, o que acontece depois dessa unção? Esse homem que não era o mais alto, o mais forte, mas era um homem franzido, de boa aparência, ruivo. Imagino que naquela época, ser ruivo devia ser uma coisa bem diferente. Né? Então, não tinha nada a ver com a aparência dos reis, mas Deus tinha olhado o coração. O que acontece na vida de Davi depois dessa unção? Guerra em cima de guerra. Porque, queridos, a unção gera perseguição. Muitas vezes hoje você está aí, mas Senhor, eu estou num caminho reto contigo. Eu tenho uma intimidade, eu oro, eu louvo, eu te amo, o Senhor me ama, eu tenho certeza disso. Por que eu estou nessa situação de perseguição? Por que parece que tudo vem contra mim? Eu estou vendo aquele ali do meu lado, ó, nem tem muita intimidade contigo, está em uma vida tranquila, prosperando, casando, tendo filhos, as coisas acontecendo. Mas para mim parece que tem uma nuvenzinha. Né? E aí eu estava brincando com o Leandro esses dias, e falando para ele assim, Leandro, nosso nome está no livro da vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, mas a nossa foto está no inferno. Tenho certeza. Fica lá o alvo com os demoninhos jogando, tentando atirar. Por quê, querido? Quanto mais unção Deus vai derramando sobre você, isso vai gerar guerra, vai gerar perseguição. Mas o Deus de Israel, o Deus vivo, é contigo. E Ele vai te capacitar a passar por todas as coisas. Porque Ele tem um lugar, assim como Ele tinha um lugar para Davi. Ele ungiu Davi para ser rei. Davi foi imediatamente sentar no trono? Não. Davi foi entregar comida lá para os irmãos, na terra dos filisteus. E lá enfrenta Golias. Isso que aconteceu com Davi depois da unção. Sua primeira guerra, enfrentar um gigante que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E o que Davi fala para eles?
Você é um incircunciso que não tem aliança com Deus. Vem contra mim com vara, né? Vem contra mim com espada, com a tua força, mas eu vou contra ti, no nome do Deus vivo. Essa é a minha tradução, tá? Eu vou contra ti, no nome do Senhor, porque eu tenho uma aliança. E é assim que funciona na nossa vida. Nós precisamos entender que essas perseguições, essas lutas, essas guerras, essas derrotas, não são por causa de você, mas são por causa da unção que está sobre você, que vai determinar um lugar que Deus já preparou para você, mas que leva um tempo, a uma jornada. E às vezes a gente vai para Ziclag porque a gente fica cansado. E aí que eu vou entrar no amor, né? No coração. O que nos deixa mais cansado, que é uma das coisas que tem deixado mais cansado eu e o Leandro nesse tempo, nesse processo. Então vamos lá. Guerra dentro e fora da sua casa. Então a unção, ela gera uma guerra não só daqueles que são inimigos mesmos declarados, mas aqueles que são irmãos, amigos, filhos. É guerra para tudo quanto é lado. O inferno começa a se levantar na nossa vida, tá? Por tudo quanto é lado. E começa a ter uma confusão com aqueles que a gente ama. E eu vou estender mais. Qual é o maior mandamento do Senhor? Ama teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo muitas vezes é o teu inimigo. E como é difícil amar o inimigo. Amar aquele que te persegue, declarar as bem-aventuranças de Deus sobre aquele que quer a tua cabeça. E é essa confusão, é esse conflito, é essa tristeza que está vindo agora no coração de Davi, porque a palavra diz que Davi amou Saul, assim como ele amou Jonatas, ele amava, ele tinha Saul como um pai, mas porque agora ele era ungido de Deus, e o Espírito de Deus se apoderou dele, como acontece com muito de nós. Saul ficou louco. E agora quer matar Davi a qualquer preço. Mas imagina a confusão no coração de Davi. Davi reconhecia que Saul era ungido de Deus. Que ele não podia contra Saul. Que ele não podia tocar. Que ele não podia machucar Saul. Várias oportunidades, várias provas. E foram provas de Deus na vida de Davi. O Senhor entregou Saul na mão dele, várias vezes. E o que Davi falou? Ai de mim tocar no ungido de Deus. Mas ao mesmo tempo ele está cansado, porque ele foi ungido rei e ele só foge de Saul para se manter vivo. Ele, toda a equipe dele, todo o exército dele, todas as mulheres, as crianças. Imagina como que era a vida de Davi depois dessa unção. Uma vida complicada, que teria que fugir. E um coração partido. Porque já tinha sido rejeitado lá pelo pai. Né? Nem escolhido ele foi para estar. Já tinha sido rejeitado em muitas circunstâncias, Davi. Até pelo gigante que ele enfrentou. Olhou para ele e falou assim, você. E agora era rejeitado. Por Saul que ele amava. Né? Que agora queria a cabeça dele. Mas Saul, por que Saul, eu já falei para vocês, eu não vou entrar em 1 Samuel 18, de 12 a 16, depois vocês lêem em casa. Por que Saul temia Davi? Por que ele tinha medo de Davi? Já que ele também é um rei ungido. Saul não é ungido? Saul não era aperfeiçoado no amor. Davi tinha um coração em Deus, mas aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele teme. E a hora que ele viu que Davi era ungido, ele começou a ter medo, ele tinha medo de Davi, embora ele também fosse ungido, embora ele fosse rei na frente de Davi. Nós não sabemos como Deus iria planejar, e Saul não sabia, e Davi não sabia, essa transição de reinado. Né? Porque Davi foi ungido e ainda continuava trabalhando normalmente com os rebanhos, e depois foi trabalhar no palácio para Saul. Mas como quando a gente não tem esse relacionamento de amor com Deus, como a gente não tem esse amor dentro de nós queimando, quando o nosso coração não é segundo o coração de Deus, mas quando estamos apoiados só numa unção ou na força do nosso braço,
Pode ser um conjunto dessas duas coisas. No poder que Deus derrama sobre nós, mas o coração ainda não está em Deus, como a gente teme. E Saul reconheceu o Senhor na vida de Davi e falou: esse homem vai me arrebentar. E começou a temer. E fala que o que causou muita confusão na vida de Davi, porque Davi amava Saul. Então Davi vai para Ziclag, porque estava muito difícil para ele continuar fugindo, continuar amando o inimigo, continuar esperando a promessa de Deus se realizar sobre a vida dele. E é nesse momento de confusão, desgaste, perseguição, injustiça, né, fugindo, que Davi entra em Ziclag e faz uma colegância ali com o rei, né, o rei Aquis. Ele fala: ó, rei Aquis, vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar para você, eu vou saquear até o sul de Judá, imagina, ir contra os israelitas, contra o seu próprio povo, mas ele nunca foi. Ele ia contra os amalequitas e outras tribos, saqueava e matava todos. E aí quando o rei perguntava: o que você fez hoje, Davi? Que ele trazia os despojos. Não, olha, eu fui lá no sul de Judá. E começou a conquistar a confiança do rei. Então, quando a gente está na terra do inimigo, querido, a gente vai ter que começar a dançar conforme a música, entende? A gente começa a negociar valores, a gente começa a mentir. Né? Muitas vezes a gente tem que ali se alinhar àquela coisa. Até que chega um ponto em que vai acontecer, que Deus vai chacoalhar. Porque Deus não tinha. Eu não vi Davi escrevendo nenhum salmo em Ziclag. Eu não vi Davi consultando. Sabe quanto tempo Davi ficou em Ziclag? 1 ano e 4 meses. Você não vê. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor deu a ele os inimigos. Davi perguntou para Deus: vou ou não vou nessa guerra? Você não vê ele fazendo isso em Ziclag. Davi, por causa da tristeza, por causa do desgaste, começou a fazer as coisas com a sua própria força, com a força do seu braço. E quantos de nós fazemos isso? Quando demora muito para acontecer, quando a promessa não chega, quando estamos cansados, quando temos que amar aquele inimigo que nos persegue, que vem atrás de nós, e estamos esgotados, a gente se afasta, vai para um lugar, às vezes, a terra até do inimigo, se afastando de Deus. O que representava essa fuga para Ziclag? Até uma fuga de Deus, uma fuga de Saul, uma fuga do seu povo. Davi queria ir para a Ilha do Nada. Quem que quer ir para a Ilha do Nada hoje? Acho que tem muita gente aqui, gente, que quer ir para um lugar, olha, que não tem chamado, que não tem guerra, que não tem nada. Eu até posso guerrear lá para esse rei aí, para Aquis, mas eu não tenho que ser confrontado pelos meus, eu não tenho que ser confrontado por Saul, eu não estou aguentando mais. Então, na jornada acontece isso com a gente. Essa frustração vem. Mas você acha que Deus deixa a gente ficar em Ziclag? Não deixa. Porque Ele nos ama. E Ele conhece os nossos limites. E o que Deus faz com Ziclag? Deus destrói Ziclag. Porque Deus chacoalha tudo aquilo que não está no propósito dEle para as nossas vidas. Ah, você não vai voltar, Davi? Você vai ficar acomodado aí trabalhando para Aquis? É para isso que eu te chamei. Eu te ungi, rei de Israel, para você ser agora escravo de Aquis. É isso. Porque você está cansado de fugir de Saul. Saiu do meu treinamento. Porque treinamento, querido. Qual foi o treinamento de Davi? O treinamento de Davi foi correr de Saul. Não matar Saul, amar Saul e correr dele. Esse foi o maior treinamento de Davi. Só que Davi cansou desse treinamento e falou: vou para Ziclag, vou fugir para aquele lugar. Ninguém vai mais me incomodar, porque ele não tinha problema em guerrear. O problema não é guerrear com Saul. O problema é guerrear com quem a gente tem que amar. Né? Por isso que a maior dor no nosso coração vem da nossa casa, vem da nossa igreja, vem dos desapontamentos que nós temos com as nossas sociedades, com aqueles que estão próximos. Porque aquele que está distante, aqui, estava nem aí. Mas aí Deus faz uma coisa. Deus não se esqueceu de Davi, amém? E é incrível que o mesmo povo
que destronou Saul vai entronar Davi. Presta atenção. O mesmo povo, olha como Deus é estrategista. Você está achando que Deus está fazendo uma coisa ali, Deus está fazendo outra ali, outra ali, outra ali. E você está lá preso no seu problema, achando, Deus, morri aqui em Ziclag, me tira desse lugar, mas eu quero ficar aqui, que aqui está melhor do que lá em Israel. Né? Você acha que você está fazendo uma coisa aqui, que Deus está ali, e Deus já deu a volta, e Deus está fazendo uma coisa muito maior. Né? Esse povo, os amalequitas, é um povo que foi inimigo de Israel a vida toda. Tá? Quando os hebreus saíram do Egito, eles foram lá, eles estavam saindo tudo capenga, né, do Egito já, de muita luta, vieram as pestes, tal. Não estava capenga, estava com os despojos, mas estavam cansados. Esse povo foi lá e atacou os amalequitas. E Deus faz um juramento para Moisés. Ele fala assim, eu vou riscar o nome desse povo debaixo dos céus. Deus faz um juramento. E esse juramento tem que ser cumprido por quem? Por Saul. Saul tem a chance de enfrentar os amalequitas e Deus fala, destrói tudo. Gado, rei, homens, mulheres. É amalequita, destrói porque eu jurei a Moisés que isso ia acontecer. E o que Saul faz? Eu falei para você que a base de Saul era o medo. O povo dá uma sugestão para ele assim, Saul, pega os bois, pega os cabritos, pega os despojos desse povo e poupa o rei. O que acontece? Saul teme o povo, não o escutar. Deus mandou o quê? Aniquilar. Era uma promessa a Moisés. Olha como o nosso Deus, ele vai lá do passado, vai para o futuro e vem para o hoje. Deus faz essas loucuras. A gente não sabe a dimensão do que ele está fazendo nas nossas vidas. Mas existe um propósito para aquele povo. Né? Então, arrebenta aí, Saul. Mas Saul não obedece. Quando o profeta Samuel chega, está escutando bé, vaca, todos os despojos. Tá? E o rei Agag tá lá junto com Saul, porque Saul temeu o povo. Ele não temeu a Deus. Ele desobedece o Senhor. Não faz o que o Senhor mandou. E ainda, porque o povo falou, não, vamos sacrificar isso para Deus. Você acha que Deus queria receber aquilo se Deus mandou aquilo ser liquidado? Daí que sai, não sei se vocês já escutaram esse ditado que é um versículo. Vocês já escutaram isso? É melhor obedecer do que sacrificar. Vem da Bíblia, tá? Para quem não sabe. Saul perdeu o reinado nesse dia. Porque desobedeceu um juramento que o Senhor havia feito a Moisés, lá atrás. E ele quis ser legal e ainda quis sacrificar para Deus. Deus falou, não recebo isso aí. É melhor ser obediente comigo e fazer o que eu estou mandando, do que você sacrificar para mim, que é uma coisa que eu não pedi. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está confuso e quando a gente está cheio de medo, a gente faz umas bobagens. Quando a gente tem medo, a gente não pensa direito. Né? Quando a gente teme as pessoas, teme coisas, a gente acaba cedendo em algumas coisas e fala, Deus, acho que Deus vai gostar disso. Acho que essa ideia é boa. Deus falou para você fazer isso. Veio do coração de Deus. Pelo contrário, Deus tinha falado outra coisa para Saul. Mas Saul, o reinado de Saul foi baseado no medo. Ele temia o povo, ele temia a unção que seria derramada sobre ele, e ele vai temer Davi. Tá? E aí o que acontece? 1 Samuel 30, de 1 a 8, vamos ler lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul e Ziclag a esta, ferido e queimado. Para aqui, segura aqui. Falei para vocês, enquanto você está pensando em fazer uma coisa, Deus está fazendo outra, amém? No mesmo tempo, ia acontecer uma grande guerra entre filisteus e Israel. E Davi se alista nessa guerra. Fala lá para o rei, Aquis, e fala, Aquis, vou contigo.
Eu não sei mesmo se ele iria, porque ele nunca encostou na mão, ele nunca guerreou contra a casa dele, amém? Mas eu acho que ele estava tão confuso, que ele falou, eu vou contigo aqui, contra Israel. Imagina Davi contra Israel agora no exército filisteu. Não tem sentido nenhum, Davi estava muito confuso. Mas ele se alistou. O que ele ia fazer ou não ali, a gente não sabe. Porque aconteceu um impedimento para essa guerra. Os reis filisteus olharam para Davi e falaram assim, está doido? Aqui, ficou maluco? Vou levar esse cara junto com a gente no meio da guerra. Ele se virará contra nós e vai lutar do lado dos hebreus. Porque esse aí não é Davi, o que matava 10 de milhares. Saul matava, eles citam ainda a música das mulheres. Eles citam os reis filisteus. Saul matava milhares, mas Davi matava dezenas de milhares. É esse aí o cara. E aqui você fala, não, mas ele é bonzinho, ele tem feito tudo para mim aqui, tem saqueado os povos, me dado despojos. Os reis filisteus falam, de jeito nenhum, manda esse cara embora. E aí Davi volta, por isso que são esses 3 dias, demora 3 dias para ele voltar lá para Ziclag. Olha que pessoa sem orientação. O que ele está fazendo em Ziclag? Gente, Israel seria invadida. O que Davi está fazendo em Ziclag, se alistando no exército filisteu e agora voltando para Ziclag? Por um outro lado, o que estava acontecendo, queridos? Uma guerra contra a casa de Saul. Os filisteus foram para cima de Saul e arrebentaram. Mataram Jonatas, mataram todos os homens de guerra. E agora estavam chegando perto de Saul. Então, tem 2 guerras acontecendo. 2 reis de Israel. Um que foi ungido que ainda não sentou no trono. Um que foi ungido. Um que conhece o Senhor pelo amor. O outro que foi escolhido pelo povo. Que foi o desejo do coração do povo. Que tem temor no coração. Então, presta atenção no que vai acontecer. E Davi volta para casa, né, Ziclag, depois de 3 dias. E os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul. E Ziclag, é esta ferida e queimado. Continua, por favor. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Continua. Davi e seus homens vieram à cidade e viram queimadas suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Muitas vezes, quando estamos confusos no território do inimigo, nós vamos passar por isso. Essa prova de Davi agora. Deus ia ver. E agora, Davi? Destruir Ziclag. Você fugiu para Ziclag. Não sei o que você estava fazendo aí. Mas agora, eu destruí Ziclag. O que você vai fazer? Foi tudo tirado de Davi. A cidade foi destruída. As mulheres, as crianças foram levadas. Os homens estavam arrebentados, porque eram a família deles. E falam que eles choraram com tanta força, e choraram tanto, que até não tinham mais força neles. E mais, também as 2 mulheres de Davi foram levadas e cativas, Aionã, Jereslita e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Continua. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por sua causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia. Que coisa linda. Gente, não sobrou nada para Davi. Sem família, sem cidade. E agora, sem os seus amigos. Sem aqueles que eram o seu exército. Os homens queriam agora, homens que, vocês vão ver numa passagem anterior, em 1 Samuel, homens que arriscavam a vida, uma vez arriscaram a vida por Davi por um copo d'água. Homens que amavam profundamente Davi. Agora estavam tão angustiados, tão destruídos,
que eles falaram assim, vamos apedrejar Davi, porque Davi já não é um líder para nós. Olha a confusão que Davi fez na nossa vida. Nos trouxe para Ziclag, e agora perdemos tudo, perdemos nossas mulheres, e Davi está um louco, fazendo tudo errado. E aí o que sobra para Davi quando tudo é tirado de Davi? O seu relacionamento com Deus. Porque o inimigo pode tocar em tudo, gente. Arrebentar com Davi. Mas ele não podia tocar no coração de Davi. Porque o coração de Davi era do Senhor. Davi tinha um relacionamento de amor. E aí Davi vai. E na presença do Senhor. E se fortalece em Deus. E lembra, tem um encontro com Deus dentro dele. Dentro desse amor. Dentro desse relacionamento que ele teve a vida inteira. E vai consultar o Senhor. Você não vê Davi consultando ao Senhor por muito tempo. Em Ziclag. Mas agora, diante da destruição, a palavra diz que ele chama o sacerdote, põe um éfode e pergunta ao Senhor: Deus, devo ir buscar a minha família e os meus filhos, as minhas mulheres? O Senhor vai dar vitória nas minhas mãos? E o Senhor responde a ele: vai, que certamente terás vitória. Está aí no capítulo 8. Então consulta Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. Aleluia, aleluia. É nesse ponto que nós precisamos voltar e nos fortalecer ao Senhor. Porque o inimigo, queridos, pode tirar tudo de nós, mas nós que somos ungidos, nós que somos segundo o coração do Senhor, nós que somos escolhidos de Deus, nós que temos um trabalho para o Senhor aqui na terra, nós não podemos nos esquecer do nosso relacionamento de amor com o Senhor. E quando Davi se lembra: não, eu tenho um Deus, não, eu tenho para quem correr, todo mundo me deixou aqui. Aí ele convence os seus homens. E na força do Senhor, não na força do braço dele, o que ele estava fazendo para Aquis ali, mas na força do Senhor, ele vai aniquilar o povo que Saul não matou. Né? Porque Saul tinha deixado um rei, tinha deixado desposos. E olha, quando a gente não cumpre aquilo que Deus falou para a nossa vida, esse povo voltou contra Davi. O povo que Saul não matou completamente. Voltou contra Davi. E Davi vai e conquista, né, tudo que foi roubado e traz de volta. Ele recupera tudo aquilo que foi roubado e perdido na força do Senhor, na força do nosso Deus. Aí vocês vão me perguntar: e Saul que está na outra guerra? Aí agora vem a parte triste. Já tinham sido mortos os guerreiros de Saul. Saul era um grande guerreiro, gente. Era um homem valoroso de Deus. Saul enfrentou muitos exércitos. Era um rei que, embora temesse, né, um rei que era baseado no medo. Ele não tinha o amor que Davi tinha, mas ele tinha muitas habilidades. E ele, quando ele vê, eu quero ler para vocês. 1 Samuel 31, de 4 a 6. Então disse Saul aos seus escudeiros. Então o que tinha acontecido? Jonatas já estava morto. Os heróis de Saul, os homens de guerra, que eram homens notáveis, tá? Saul tinha um exército notável também. Já estavam mortos. E ele fala assim para o escudeiro: porque os flecheiros estão vindo contra Saul agora. Os flecheiros, tá? Que saíram ali dos filisteus. Aquela guerra que Deus poupou Davi de lutar. Que Davi estava tão confuso. Já pensou? A gente não sabe o que aconteceria se Davi estivesse naquela guerra. Mas naquela guerra, chegando agora os flecheiros, Saul diz Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Porque porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém, seu escudeiro não quis, porque temia muito.
Olha, medo de novo. Tinha muito medo. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Gente, Saul se suicidou. Porque quem está no amor de Deus, quem está inserido nessa série, tem força para lutar. Consulta a Deus e começa de novo. Tem essa força para recomeçar. Mas quem não está no amor de Deus, porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. O amor de Deus é a série. Ele que nos encoraja, quando nós sabemos que somos amados, quando nós sabemos que Deus é conosco. Não importa a circunstância, os dois estavam em circunstâncias muito difíceis. Saul e Davi. Mas qual é a resposta a essa circunstância? Qual é a resposta de Davi? Qual é a resposta de Saul? Davi se fortalece no Senhor. E Saul tira a vida. E naquele momento, naquela última batalha contra os amalequitas, foi a última batalha antes de Davi ascender ao trono. Por isso que eu falei, a guerra que destronou Davi foi a guerra que entronou Saul, o mesmo povo, os amalequitas. Então a gente não sabe como Deus vai fazer na nossa vida, mas nós sabemos que se nós permanecemos no amor de Deus, na verdade que Ele fará. Ele havia feito uma promessa a Davi, que Davi sentaria ao trono. Né? E essa promessa durou por gerações. Né? Ele deu o trono a Davi e falou que não se apartaria de Davi por gerações esse trono. Mas levou um tempo, gente. Teve guerras, Davi ficou confuso, Saul ficou confuso. Mas qual foi o cerne de tudo isso? O amor de Deus. Porque o amor de Deus, o relacionamento com Ele, nos fortalece. O relacionamento com o Senhor nos faz levantar a cabeça depois de tudo, onde não sobra mais nada. E falar, não, Senhor, se o Senhor está falando, eu vou contra esse povo. Se o Senhor está falando que vai me dar vitória, eu confio. Porque quando a gente tem um relacionamento baseado no medo, e a gente começa a se assombrar com aquilo que a circunstância está nos mostrando, o que acontece? A gente começa a se enfraquecer. E Saul se enfraqueceu tanto que tirou a própria vida. Olha que triste fim para o primeiro rei de Israel. Né? E Davi, depois de alguns dias, vai ser entronado agora, rei de Israel. Porque era segundo o coração de Deus. Porque conseguia voltar para um lugar onde ninguém podia roubar. E é nesse lugar que eu quero falar com você hoje. Esse lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Esse lugar que explodiu quando eu estava lá em Hack, cansada, abatida das guerras que eu estou vivendo na clínica, contra os nossos sócios e tudo que a gente vem passando nesses últimos tempos. Esse amor, essa força, ela está dentro de nós. E às vezes a gente não precisa entender todas as coisas, porque Deus não vai revelar todo o plano. Às vezes nós estamos achando que Deus está fazendo ali, Deus está fazendo lá atrás. Olha como Davi subiu ao trono. Foi através dessa guerra com os amalequitas de um lado e a guerra de Saul do outro lado. Né? Davi não tinha noção de como isso se daria. Mas isso se deu porque foi a promessa do Senhor. Essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Vocês são ungidos do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo. E por isso são perseguidos. E por isso tem um alvo marcado ali. Mas quem é contigo? Vocês têm uma aliança com Deus. Assim como Davi tinha. Uma aliança eterna. E aqueles que têm aliança com o Senhor, eles têm a força no Deus da tua aliança. Porque não é você que peleja, mas o Senhor peleja por vós. Mas precisa de uma atitude aqui, gente. Precisa ir lá resgatar o que foi roubado e perdido. Davi precisou se posicionar. A palavra diz que ele decidiu no coração se fortalecer no seu Deus, no Deus da sua salvação. Ele podia ficar lá chorando, porque ele estava chorando até esgotar as forças. Mas ele teve um posicionamento. Espera aí. Deus é comigo. Espera aí, aqui não é meu fim. Como muitos homens de Deus fizeram. Como José fez.
Né? Como Abraão fez, muitos homens passaram coisas terríveis e passaram guerras. Mas há um momento em que a gente precisa tomar essa decisão. Eu vou me suicidar? Eu vou largar a mão de tudo? Eu vou morrer aqui por orgulho e por medo? Ou eu vou tomar uma decisão e vou me humilhar diante de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu sou aquele que o Senhor ungiu, eu sou aquele que sou segundo o seu coração. Vou te consultar, Senhor, eu vou, eu não vou. Se o Senhor falar para não ir, eu não vou. Se o Senhor falar para ir, eu vou, porque eu vou crer. Eu vou confiar em Ti. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das derrotas que eu tive no passado, mesmo diante do treinamento difícil que eu percorri até aqui, eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Deus que eu tenho crido. E aí Deus me falou mais uma coisa sobre isso. Né? Porque eu te dei algumas chaves. O amor de Deus é uma chave. Né? Aquele que tem uma relação profunda de amor com Deus, ele não perece. Se fortalecer no Senhor, um posicionamento de guerra é a outra chave. Né? Não mais lutar na força do teu braço, na sua estratégia. Davi foi lá para Ziclag na sua estratégia. Eu vou me livrar dessa guerra, então eu vou dar um jeito. Aí ele começou a servir o rei lá, Aquis, tudo na força do braço dele. Deus mandou ele ir para lá? Deus mandou ele ir para Ziclag? Deus mandou ele servir o rei Aquis? Não. Tudo força do braço, tudo estratégia, coisa da mente de Davi que estava confusa, que estava triste. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o amor é o nosso Senhor, amar o inimigo é difícil. Muitas vezes a gente não sabe como amar o inimigo. É um problema e traz confusão no nosso coração. E a gente não entende porque o inimigo nos persegue tanto. Mas eu vou te falar hoje, querido. Eu sei que você já está com uma maturidade, que a gente declarou que esse é o ano de maturidade. Que esses pecados, essas coisas já estão para trás. Hoje você não é mais perseguido porque você está em pecado. Isso já passou. Hoje você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Mas hoje você é perseguido porque você é uma arma escondida nas mãos do Deus vivo para arrebentar uma nação e para reinar. E para isso tem um treinamento. Então vamos olhar hoje para Jesus. E vamos, através do seu amor, de saber quem nós somos. Nós somos filhos amados. Jesus deu a vida por nós, isso não foi um trabalho em vão. Vamos hoje nos fortalecer no Senhor. E Deus me levou mais além. Vamos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar nas derrotas. Nos alegrar nas perdas. Nos gloriar no Senhor. E aí a palavra diz, né, que é o encerramento da minha palavra, Romanos 5. Diz assim, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Querido, precisamos ter paz com Deus. Porque às vezes a guerra faz com que a gente se entristeça com o nosso Senhor. A nossa falta de entendimento, a nossa falta de maturidade. Porque não aconteceu, porque Ele ungiu, porque Ele falou. E nós estamos ainda, não naquele lugar, mas muito mais para trás daquele lugar. Parece que assim, as guerras nos levou muito mais para trás. A gente se entristece com Deus e a gente não está em paz com Deus. Mas a palavra em Romanos 5 diz: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a circunstância, esse mesmo Deus foi o Deus que deu o Filho dele por nós. Não podemos esquecer isso. Então temos paz com Deus. E nós vamos cantar um aleluia aí, amém? Amém, Max? Porque nós amamos o Senhor, nós nos fortalecemos nele. E nós vamos nos alegrar nele diante as circunstâncias que estão terríveis. Deus destruiu Ziclag, é onde a gente estava lá escondido. Deus destruiu. Deus destruiu nossa barraquinha. Sabe onde a gente se esconde de Deus? Se esconde da batalha e fala assim: Senhor, me deixa aqui, não quero conversar não quero mais guerrear. Nossa, Deus, parece que, né? As trevas estão ganhando, Senhor, não estou entendendo nada. Aí Deus vai lá e destrói Ziclag. Chacoalha aquela cabana que nos esconde. Chacoalha aquilo que nos tira do treinamento de Deus. E fala: não tem mais Ziclag, e agora o que você vai fazer? É um chacoalhão na nossa vida. Que isso tem que nos levar a guerrear. E isso nos leva ao trono, querido.
Porque o reino de Deus é guerra. Ele é conquistado pela força. Né? O inimigo, falei para vocês, a nossa foto está lá no inferno. O inimigo não fica achando bonitinho o que você está fazendo, a igreja que está crescendo, a igreja que está sendo formada. O inimigo não está achando bonito isso. E vem luta, mas quem é conosco é o Senhor. E tendo paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quem está firme no Senhor? Quem está firme no Senhor é através das guerras, através das derrotas, destruições, através do coração partido. Senhor, estamos firmes em Ti. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Para onde iremos, pois? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus, estamos firmes em Ti e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é se gloriar? E eu fiquei meditando nisso, Senhor. O que é se gloriar? Primeiro no amor, depois o que é me fortalecer em Deus, e agora o que é me gloriar nas glórias futuras de Deus? É me alegrar na certeza de que tudo ficará bem, de que vai acontecer. Então hoje nós escolhemos nos gloriarmos, gritar um aleluia diante da cara de Satanás, diante dos reis que têm nos afrontado, diante daqueles que têm se levantado contra nós. Nós gritamos aleluia, o nosso Deus vive. Nós dizemos aleluia contra tudo aquilo que se levanta contra nós. Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, porque o Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos nos gloriando nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, Deus. E a paciência é esperança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo por todos nós. Então nós vamos escolher nos alegrar, queridos. Vamos escolher nos alegrar, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, e Ele vai nos conceder a vitória. E eu declaro hoje: quem é o incircunciso que vem contra nós? Quem é este sem aliança? Nós vamos contra Ti, no nome do Senhor dos Exércitos, no Deus da nossa salvação. E eu declaro que nós vamos prevalecer, porque aquele que tem Deus tem tudo. Você pode estar achando que você não tem nada, que já te tiraram tudo, mas o que te tiraram não é nada, porque aquilo que nos ficou é tudo. Encontre a Deus dentro de você hoje. Senhor, nós queremos hoje, Pai, erguer um aleluia, declarando, Senhor, o Teu amor. Declaramos que somos filhos, que estamos aqui. Não vamos recuar, nós vamos agora correr para o inimigo, Senhor. Se é guerra, nós vamos correr agora contra esses amalequitas. Nós vamos correr agora contra esses incircuncisos, porque nós nos fortalecemos em Ti. E nós vamos nos alegrar, Senhor, em Ti, porque o Senhor é a fonte da nossa vida. Nós te amamos, Senhor, e estamos firmados, não como Saul, que se matou por causa da vergonha e do medo, mas somos como Davi, que tem o coração segundo o Teu coração, Senhor. Então nós estamos prontos, Pai. Usa-nos, Pai, na força do Teu amor, Pai, no nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a igreja de Cristo um renovo, uma maturidade, uma força sobrenatural, maior que vocês, melhor que vocês, que é a força do Deus vivo, o amor dele. E nós vamos estar gloriando essa vitória, gloriando, Pai, nos gloriando em Deus, por tudo que Ele já está fazendo. Hoje, os nossos olhos ainda não estão vendo, mas há um rei sendo destituído, para que outro rei sente. Hoje nós não estamos vendo, mas existe um rei sendo destituído. Existe um justo juiz que vai nos colocar no governo. Aleluia, aleluia. Xalabás, randalás, xetalabás, randalás.
Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós declaramos o Teu amor sobre a Tua igreja, Deus. E nós vamos contigo, Senhor. Nós estamos prontos para a batalha, Senhor. Os nossos olhos, Pai, estão em Ti. O nosso amor, o Teu amor, o nosso relacionamento é a nossa força, Pai. E nós vamos declarar, Pai. E nós vamos dançar hoje na Tua presença, Pai. Porque sairemos daqui revestidos, cheios do Teu poder, Pai. No nome de Jesus. Vamos cantar um aleluia. Oh, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Na presença dos nossos inimigos. I raise a hallelujah. Porque nosso Deus já nos deu a vitória. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. I'm gonna sing, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. That is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a hallelujah. I raise a hallelujah. Darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. You are to hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Louder than the unbelief. My weapon is a melody.
the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Aleluia! Uau! Dá salva de palmas para esse Pai maravilhoso, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse papai lindo, maravilhoso. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, igreja? Que coisa linda estar aqui com vocês. Quero falar algumas coisas antes de liberar a bênção. Estejam orando, porque realmente esse final de semana o pessoal celebra o Halloween aí. E a gente sabe que realmente a atmosfera espiritual nesses dias ela pesa um pouco. Então esteja orando, declarando as bênçãos de Deus sobre esse lugar, sobre essa nação, né? E especialmente amanhã, no nosso querido Brasil, onde vai ter a votação, para os que votam aqui também, né? Esteja orando para que o processo eleitoral no Brasil seja em paz e que seja feita a vontade do Senhor, né? Que é boa, agradável e perfeita. Então esteja orando por isso. Esse final de semana é um final de semana aí que a gente tem que estar mesmo focado nesses dois pontos. Amém? Quero convidar vocês para o culto da semana que vem. Vai ser um culto de ceia. Então assim, esteja durante essa semana tendo um tempo consigo mesmo, deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração aí, para preparar você para a gente ter uma ceia maravilhosa no sábado que vem. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 11 para a gente se preparar para receber a ceia. Então esteja se preparando, vai ser um tempo maravilhoso como o Senhor tem feito. E vamos aproveitar, porque daqui 2 semanas, no final de semana do dia 12 de novembro, nós não teremos culto. Ou vai ter uma manutenção no hotel, vai acontecer alguma coisa, nem nós, nem a fellowship no domingo vai poder celebrar o culto. Então vamos celebrar a ceia duplamente no nosso próximo culto, sábado que vem, dia 5. E aí no dia 12 nós não teremos culto, tá bom? Então pode começar a avisar a nossa família toda. É só no dia 12, dia 19 a gente vai estar firme e forte com a porção dobrada, em nome de Jesus. Então é isso aí, que vocês estejam orando, se preparem para a ceia e vai ser tremendo, amém? Abram as mãos para receber a bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês até a volta de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, antes de ir embora. Deus abençoe.